Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Tamires Félix e esse é meu canal de pintura em tecido para iniciante, tá certo? Então, hoje a gente vai vir com mais uma menininha, tá bom? Eu sei que vocês estão amando essa coleção aí de menininhas. Foi a pedido da minha cliente, então ainda faz parte da encomenda que eu peguei, tá bom? Então, todas que eu tô fazendo, eu estou gravando, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, já vai deixando seu like, tá? Se você é novo aqui, não é inscrito ainda, se inscreve, tem muito conteúdo bacana para quem tá iniciando na pintura em tecido, tá? Compartilhe com as amigas, com os amigos que são artesãos, que gostam de pintura em tecido, que estão iniciando agora ou que querem retomar, tá? O trabalho de pintura em tecido. Então, compartilhe com eles. E não esquece de deixar o like, tá? Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelo carinho, obrigado a todos vocês que estão chegando agora. Sejam todos bem-vindos. E vamos para a videoaula de hoje. Olha só, meninas, a gente vai vir aqui pintando mais uma menininha, tá? Em pano de prato. Meninas, a parte de baixo, a cliente quem vai fazer a sainha de crochê, tá certo? Então, eu sou responsável apenas pela pintura, tá? Eu já fiz a pele com a cor amarelo pele e para sombra eu usei siena natural. Para mim fazer os caixinhos eu vou usar aqui, essa cor é a cor camurça. E eu vou usar a cor jacarandá também, certo? Então, nos pontos que eu quero luz, eu venho com a cor mais clara que eu tô usando aqui, tá bom? Agora eu venho escurecendo, tá certo? Então, aqui eu tô usando apenas a ponta do pincel, tá, meninas? A metade do pincel. Ó, coloco a cor jacarandá e espalho para dentro da cor camurça, tá? Aqui eu faço a mesma coisa, ó, contorno e puxo para o meio, tá, pessoal? Ó, contorno aqui e venho puxando essa tinta para o meio, tanto de um lado quanto do outro, ó. Venho puxando para o meio. E aqui eu deixo escuro também e venho tirando esse excesso de tinta, ó. Venho puxando sempre para o meio, deixando, meninas, a cor camurça aparecendo um pouquinho, tá? Não pode cobrir totalmente, senão a gente vai perder esse efeito quando a gente vier com o branco depois, tá certo? Então, meninas, aqui é o processo de repetição, tá? Coloco aqui nas duas laterais, ó, e vou puxar pro meio, tá, pessoal? Pra dentro aqui do camurça. Quem tem aqueles pincéis que parece o fio, né, do cabelo, facilita bastante na hora de fazer, mas eu gostei do jeito que eu tô fazendo aqui, eu acho que o resultado fica bem bonito, espero que vocês também tenham se identificado com esse jeito aqui de pintar, tá certo? Olha só, aqui vai ser a parte mais clara. Então, eu já vou fazendo assim de 3 em 3, já pra me adiantar um pouquinho, tá? Ó, aqui eu venho com a cor camurça. Vocês podem substituir por outras cores, tá certo? Vai depender de vocês. Olha só, e venho com a cor jacarandá, terminando de preencher, sempre mesclando as cores, ó, esfumaçando, puxando a cor jacarandá para dentro do camurça, mas as duas cores elas têm que aparecer, tá certo? Então, por isso que eu começo com pouca tinta no pincel e vou colocando aos poucos, vou ajustando aí os tons, tá certo? Porque se eu colocar muita tinta, eu vou perder, acabar cobrindo a cor camurça, tá bom? Ó, sempre puxando pro meio, tá, meninas? Não precisa de muita tinta não, tá certo? Aqui, ó. Certo? Vai trabalhando aos poucos, devagarzinho, não precisa de pressa, tá bom? Meninas, eu sei, tá? Que muitas de vocês têm dificuldade na hora de fazer a parte do rostinho, né? A parte do contorno do olho, da boca, porque eu vejo relatos de que vocês tremem a mão. Gente, eu também fico tremendo minha mão quando eu vou fazer o contorno, tá? Mas eu relaxo e vou fazendo aos poucos, vou colocando tinta aos poucos no pincel e vou fazendo o meu contorno, porque se eu colocar muita tinta, uma parte vai ficar mais grossa e vai subindo pra cima, a tinta vai acabando, vai ficando mais fina. Então, vou fazendo sempre aos poucos, tá?
a parte do contorno do olhinho, tá? E da boquinha também, certo? Então, não precisa ficar nervosa não, tá, meninas? Vai com calma, observa direitinho onde vocês têm que contornar, tá certo? Porque isso é normal acontecer de quando a gente tá começando um projeto novo, né? E coisas que são bem delicadas, não vou dizer pra vocês que não são delicadas sim, tá? Mas com calma, com carinho, a gente consegue fazer, tá bom? Então, é só vocês prestarem atenção direitinho, do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. E vocês vai fazendo aí, junto comigo, e a gente pinta aí, vai dar tudo certo, tá bom? O risco está na descrição do vídeo, lembrando a vocês que eu sempre disponibilizo o risco quando eu posso, tá? Esse risco a cliente que mandou pra mim, pra me pintar, e a gente encontra facilmente no aplicativo Pinterest, tá, pessoal? Ó, vou fazer esse lado aqui dos caixinhos e já vou vir com o branco, tá? Pra não secar. Aí depois eu faço o outro lado, tá bom? Ó, e faço os movimentos aqui de vai e volta, certo? Depois eu venho tirando esse excesso de branco, tá bom, pessoal? Sempre meio que arredondado pra dar o efeito do cachinho, tá? Aqui eu só coloco o branco, ó, e espalho a tinta, tá bom? Ó, aqui eu contorno, ó, certo? Arredondado. E a gente vai fazer, meninas, depois com o pincel filete, eu vou pegar a cor terra queimada e vou fazer alguns fios, tá? Com o pincel filete. Eu vou esperar a minha tinta secar. E quando eu for retocar a parte do vermelho, que a minha cliente pediu 2 menininhas dessa vermelha. Então, eu vou pintar, vou esperar secar e vou vir trazendo pra vocês quando eu for retocar, tá certo? Aí eu mostro pra vocês como eu faço aqui os fios, tá bom? Olha só, movimentos vai e volta, tá? Meio que arredondado, certo? Se a gente deixar quadrado, o cachinho ele vai ficar meio achatado, então a gente precisa deixar arredondado, certo? E o passo a passo aqui, meninas, é só repetição, tá? Tanto desse lado quanto do outro. Então, vou fazer esse lado aqui para vocês verem como eu faço e o outro eu vou adiantar um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo, muito repetitivo, tá bom, pessoal? Como já tem vários vídeos aqui de menininhas, o passo a passo é o mesmo, tá? A parte aqui do braço eu sombreei com a cor siena natural, iluminei com branco, certo? A mesma coisa eu fiz lá na pele, né? Preenchi toda com amarelo pele e depois eu vim com a cor siena natural sombreando e o branco depois para iluminar, certo? Olha só, terminei aqui os caixinhos, vou fazer a parte do chapéu. Vou preencher todas essas partes aqui, ó, que eu tô marcando com a cor vermelho escarlate. Pode ser o vermelho tomate, o vermelho vivo, o vermelho fogo, qualquer tom de vermelho, tá, meninas? E vou sombrear aqui com a cor vinho, certo? Até a florzinha eu pintei aqui de vermelho escarlate, tá? Quando a gente pinta com a cor vermelho, meninas, quando a fibra do tecido ela não absorve a tinta direito, ela fica algumas falhazinhas em branco. Quando vai secando é que a gente vai percebendo que há falhas, tá? Então, depois que eu for terminar aqui, que esperar secar, eu retoco, certo? Aí eu vou vir com a cor fluorescente, como eu gosto de trabalhar com o vermelho usando fluorescente. Eu não gosto de trabalhar com vermelho usando o branco, porque fica rosa. Vocês já sabem disso, certo? Mas quem gosta de trabalhar com branco, acha que fica bonito e tudo mais, não tem problema, certo? Cada um trabalha de um jeito, certo? Ó, todas essas partes aqui eu venho escurecendo com a cor vinho, tá, pessoal? Vocês podem usar outros tons também, tá? A combinação aí vai a critério de cada um de vocês, certo? Dependendo da cor da linha que vocês forem colocar aqui na parte da saia, vocês têm que fazer os acessórios, tá? Então, é só prestar atenção. Se vocês forem fazer outra combinação, aí é só seguir o passo a passo e usar o branco, né? Se vocês forem pintar uma cor aqui, tipo um rosa, um verde, um azul, um amarelo, aí sim a gente usa o branco. Mas o vermelho eu não uso branco, tá? Mas é uma opinião minha, tá, pessoal? Não é regra, certo? Cada um trabalha de um jeito. Olha só. Aqui eu venho escurecendo nas principais partes aqui, ó. Tá? E sempre mesclando as cores, tá, meninas? Ó, vem tirando esse excesso, certo?
Para fazer o preenchimento aqui do chapéu, eu vou estar trabalhando com a cor marrom, tá, pessoal? Eu vou preencher todo o meu chapéu aqui, essas partes que está em branco, com a cor marrom, tá? Então, depois de preenchido, eu não vou usar uma cor para escurecer, eu vou usar o branco apenas para iluminar, certo? Eu poderia usar uma outra cor aqui, um tom mais escuro que o marrom, para me escurecer aqui algumas partes, só que eu não vou usar, certo? O meu branco, ele vai me servir de luz e vai servir também para me marcar aqui, mesclar as cores, tá? Ó, fiz o meu contorno, meninas, mas eu venho tirando esse excesso. Lembra sempre disso, meninas, ó. Vim tirando o excesso enquanto a tinta tá úmida. Não espere essa tinta secar, tá certo? Ó, vem tirando o excesso, tá? Olha só. Se a tinta foi muita, volta retocando, vem limpando o pincel e tirando o excesso, tá, pessoal? E na parte ali de cima, eu vou colocar o branco apenas aqui no meio e vou puxar para os lados, mesclando as cores. Movimento circular, com cuidado para a tinta não ultrapassar o limite, tá certo? E olha só, já fiz aqui a parte do meu chapéu, certo? Agora a gente vai fazer aqui o vestidinho. Eu vou preencher, o vestidinho não, a blusa, né? Vou preencher com a cor vermelho escarlate, que foi a mesma cor que eu fiz a parte de cima do chapéu. E vou sombrear aqui próximo dos caixinhos, tá? Depois de seco, lembrando a vocês, eu venho retocando novamente algumas falhazinhas que ficaram, tá certo? Olha só, venho sombreando aqui próximo do braço, próximo aqui das flores, né? E mesclando as cores sempre, tá, pessoal? A franja, meninas, eu fiz o mesmo procedimento da outra, tá? Coloquei a cor camurça no meio e vim com a cor jacarandá embaixo e em cima, puxando pro meio e depois iluminei com branco, certo? Da mesma forma que a gente já fez aqui outras menininhas, tá? Ó, se por acaso a gente borrou aqui um pouquinho o cachinho, a gente volta retocando, tá, pessoal? Limpa o pincel bem e volta aqui com o branco pra tirar aonde a gente acabou ultrapassando aqui o limite, tá? Não tem problema não, a gente precisa retocar depois, tá certo? Pra fazer as folhas, eu vou estar usando aqui a cor siena natural e a cor verde musgo e a cor verde pântano, tá? Então, na ponta da folha até a metade, eu venho com a cor siena natural. Depois, eu preencho toda a folhinha com a cor verde musgo, né? Outra metade. E vou puxando aqui para dentro do siena natural. Cuidado para não cobrir totalmente o siena natural, tá? As duas cores, ela tem que aparecer, só que uma cor, ela tem que entrar dentro da outra. Não pode haver uma divisória no meio, tá? Ó, vou entrando aqui com meu verde musgo para dentro da cor siena natural, certo? Agora, eu vou traçar uma linha no meio e vou puxar para fora, tá? Eu sempre começo assim, traçando a linha no meio e puxo para fora, tá? Agora, eu venho de fora e puxo para dentro. Aqui é a cor verde pântano, mas pode ser também o verde pinheiro, tá? Ó, venho aqui com verde pântano, contorno, ó. E depois eu venho puxando essa tinta para dentro, certo? Olha só. Agora eu vou lavar meu pincel, vou secar e vou vir com a cor branco, tá? Da mesma forma. Traço uma linha no meio, puxo para fora. Venho aqui de fora, tá? Contorno e puxo para dentro, certo? Olha só. E venho puxando esse meu branco para dentro, certo? A outra folhinha é da mesma forma, não tem dificuldade nenhuma, tá, pessoal? Do mesmo jeito que eu já ensinei para vocês, certo? Aqui, o copo de leite vai ser no tom de vermelho, então eu já preenchi aqui com a cor vermelho escarlate, tá, pessoal?
Então, e no meio eu coloquei a cor amarelo gema, tá? Então, depois de ter preenchido toda a parte aqui do copo de leite com a cor vermelho escarlate, eu venho aqui contornando essa parte com a cor vinho, tá? E venho mesclando as cores, ó, esfumaçando, venho contornando aqui o desenho do copo de leite, tá, pessoal? E venho, ó, sombreando aqui, ó, certo? E sempre mesclando as cores, tá, pessoal? Olha só. Agora, pra me fazer a parte de luz e sombra aqui de dentro, né? Como se fosse tipo umas sementinhas que fica aqui, né? Nessa parte. Eu venho com a cor caramelo aqui embaixo. Olha só. Cor caramelo. E na parte de cima, eu venho iluminando com branco. Apenas aonde tá aqui a minha cor amarelo gema, tá certo? Ó, pego só na ponta do pincel, na metade do pincel, coloco aqui no meio e puxo para baixo, tá? Mesclando as cores. Isso a gente vai fazer em todas, ó. Apenas aqui, ó, começo sempre na parte arredondada e puxo para baixo, certo? Aqui da mesma forma. Começo aqui na parte arredondada e puxo para baixo, tá certo? Olha só, finalizemos aqui. Vou esperar secar para mim vir com a cor vermelho fluorescente, tá bom? Vou fazer aqui o olhinho. Começo sempre com essa parte branca, tá? Esse meu pincel não tem numeração, porque é um pincel de maquiagem, tá, pessoal? Então, quando vocês veem um pincel preto assim, é pincel de maquiagem, mas ele é mais ou menos um número 2, tá? Coloco o branco e aqui eu defino a cor do meu olho, seja verde, seja preto, seja marrom, seja azul, tá? Aqui é que eu vou fazer a definição da cor do meu olho, certo? Faço o preenchimento dos dois lados e depois eu venho com o preto, tá certo? Que acho que é a parte que vocês mais têm dificuldade, é a parte do contorno, do olhinho e dos cílios, né? Eu também, meninas, eu confesso pra vocês que é bem tenso na hora de fazer, mas como eu tô fazendo muitas vezes, muitas menininhas, então eu acabo pegando a prática mais fácil, tá? A mesma coisa é vocês. Quanto mais vocês vão fazendo, vão treinando, mais fácil vocês vão desenvolvendo a habilidade de fazer o contorno, tá? O contorno do olhinho, o contorno da boquinha, os cílios, tá bom? Então, eu confesso pra vocês, vocês podem até prestar atenção nos primeiros vídeos de menininhas, pros vídeos de agora, o quanto eu já comecei a pegar a prática em fazer os cílios, né? Então, tudo isso, meninas, requer... Acabei sujando ali de vermelho, mas depois eu vou tirar, tá certo? Tudo isso requer treinamento, tá? Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente pratica, mais a gente vai se desenvolvendo, tá certo? Então, eu aconselho vocês a treinarem, tá? Por mais que vocês tenham medo, mas não precisa ter medo, tá certo? É só treinar que vai dar tudo certo, tá bom? O risco está na descrição do vídeo, tá certo? São menininhas fáceis de fazer, não é difícil, tá? Não tem muitos detalhes, tá bom? Vocês vão perceber que é fácil de fazer. E eu sei que muita gente já faz, né, menininha, já trabalha com elas há muito tempo, então são mais profissionais na área, que é só um treinamento que eu tô fazendo, certo? Olha só. Venho trabalhando aqui os cílios, tá? Então, quanto mais a gente vai fazendo, vai treinando, mais a gente vai pegando prática aqui, certo? Aqui eu vou deixar um pouquinho mais preto, né? E a gente vai fazer aqui o preto do olho, tá, pessoal?
Ó, bem no meio, faço aqui uma bolinha. Tanto desse lado quanto desse. Certo? E vou pegar aqui uma pontinha do branco pra mim criar um reflexo aqui, ó. Bem no meio do preto. Tanto desse lado quanto desse lado. Certo? E olha só. Trabalho finalizado. Agora eu vou esperar secar e vou vir mostrando pra vocês como eu fiz o retoque, tá certo? Olha só, meninas, agora depois de seco, tá? Eu venho mostrando pra vocês como retocar, tá certo? E eu vou usar essa tinta aqui, tá? Tinta fluorescente. E eu vou fazer também uma estampa no chapéu, tá bom? Então, eu vou pegar aqui meu pincel número 6, tá? A referência dele é 456, certo? E a gente vai fazer aqui o retoque, tá bom? Então, depois que eu pinto aqui, eu espero secar e depois eu venho retocando, certo? Olha só. Pega o fluorescente, tá? A cor vermelho fluorescente. Se vocês não tiverem, vocês podem usar a cor vermelho vivo, tá, pessoal? E aqui a gente vem fazendo a luz, certo? Se por acaso vocês pintaram de outra cor, azul, rosa, amarelo, aí vocês vêm nessas partes aqui, ó, a gente usa o branco, tá? Eu não gosto de trabalhar com o vermelho usando o branco, certo? A grande maioria de vocês que me seguem aqui no canal já sabe a minha opinião com relação a isso, tá? Mas tem gente que gosta, certo? Aí vai do gosto de cada um de vocês. Eu gosto muito de trabalhar com essa cor fluorescente. E eu nunca vou esquecer, né, que aqui é muito difícil de encontrar as coisas, né? Eu moro no interior de Alagoas. Então, uma amiga que eu conheci através do canal, graças a Deus, me trouxe essas tintas fluorescentes. Ela foi lá na capital, Maceió, que ela faz compra lá, e me trouxe. Minha amiga Josivete. Nunca vou esquecer dela, jamais. Olha só. Super rápido, tá? E aqui, meninas, eu vou mostrar pra vocês dar sentido também ao nosso risco aqui, certo? Por que, Tamires, dá sentido ao risco? Observem que aqui tem uma folha, certo? Se eu puxar apenas um galho pra aqui, vai ficar meio sem sentido, tá? Então, a gente também vai aprender como dar sentido ao nosso arranjo aqui de flores, tá? Essa aqui é copo de leite. A cor vermelha, é uma flor muito bonita, muito fácil de pintar, certo? Olha só, se vocês quiserem colocar uma estampa aqui na blusinha, colocar um stencil, fica à vontade, tá, pessoal? Quem gosta de stencil igual eu amo stencil. Dá pra fazer muita coisa. É super rápido, meninas, de pintar, é só retocar mesmo, certo? Com a cor vermelho. Esse aqui é o vermelho fluorescente, tá certo? Olha só. Aqui eu também retoco. Deixar ela um vermelho mais vivo, né? Mais bonito. Porque aquele vermelho fosco, opaco, sem vida. Então, aqui a gente vem criando uma luz, certo? Aqui no laço a mesma coisa, tá, pessoal? Ó, começo aqui no meio e vou puxando para as laterais, certo? Sempre começa no meio, seja com branco, seja com fluorescente, tá? Sempre começo aqui no meio e o excesso da tinta eu vou puxando para as laterais, certo? Para fazer a florzinha, a mesma coisa, ó. Começo na parte arredondada, de preferência um pincel menor do que esse que eu tô usando aqui. E a gente vai iluminar primeiro na parte arredondada, depois a gente desce, certo?
Olha só. Certo? Super simples, meninas, de retocar, tá? Eu espero secar totalmente, certo? Pra depois eu vir com vermelho fluorescente ou vermelho vivo, tá, pessoal? Meninas, muito obrigada a todas vocês que estão chegando agora, que já são inscritas no canal há um tempo, tá? Obrigada sempre pelo apoio, pelo carinho, tá bom? Agradeço também, gente, a minha família que está aqui também, sempre me acompanhando meus vídeos, minhas irmãs, meu cunhado, né? Está sempre acompanhando aqui o canal. A minha irmã e meu cunhado moram lá em São Vicente. Tem outras irmãs que moram aqui em Alagoas, que também estão sempre seguindo aqui o canal, estão vendo os vídeos, estão sempre comentando. E eu só tenho a agradecer a todas vocês. Olha só como ficou mais bonita e uma cor mais viva, certo? Agora eu vou pegar o branco e eu posso vir com o pincel filete, com um stencil, com pincel filete ou com o pincel número 4, tá? Vou pegar aqui meu branco e vou fazer aqui uma estampazinha de florzinha no chapéu, tá? Mas é opcional. Se vocês não quiserem, vocês podem colocar bolinhas também, certo? Pegar a ponta do cabo do pincel e fazer bolinhas, também fica bonito, certo? Então, vou fazer aqui florzinhas. Esse aqui é o número 4, tá, pessoal? Referência 284. Certo? E eu vou fazer assim, ó, florzinhas em volta dele todo, tá? Igual eu fiz as hortênsias, tá? E aqui eu vou colocar, ó, um pontinho amarelo, tá? Então, eu vou terminar as minhas aqui, eu já volto mostrando pra vocês pra gente finalizar aqui, tá certo? Esse arranjo. Olha só, pessoal, terminei aqui a estampa, né? Agora, a gente vai fazer aqui uns galhinhos, tá? Ó, vou começar aqui nesse espaço vazio, tá, pessoal? Ó, tinta só de um lado só do pincel, tô com o pincel número 4. Vou colocar aqui um galinho, certo? E vou puxar esse galinho outros fios, para que ele tenha sentido, tá, pessoal? Certo? Para não ficar aquele traço reto aqui sem sentido nenhum, certo? Olha só. E aqui eu vou puxar alguns galinhos, ó. Certo? Tô usando a cor verde musgo, tá, pessoal? Então, a gente faz aqui, ó, uns galinhos aleatórios, tá? Pra dar sentido a esse arranjo aqui. Certo? Pode ser também com pincel um pouco maior, tá, pessoal? Vai depender de vocês, certo? Olha só, trabalho finalizado. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se gostou, não esquece de deixar o like. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.